Beleza, pessoal? Vamos agora para o problema 3. E esse problema 3 é o que mais me causa preocupação. Por quê? Ele não é um problema estritamente matemático. Ele é um problema que ele envolve o quê? Lógica, né? Então a lógica, ela é uma habilidade também, tá? Claro que ela já... Como é que a gente vai falar assim? Ela já está dentro da gente desde do seu crescimento. Você sempre teve raciocínio lógico. A questão é você desenvolveu ele ou não. Então, quem desenvolve consegue perceber detalhes importantes para você resolver essa questão. Quem não desenvolve sente um pouquinho mais de dificuldade. Mas a única coisa que você não pode ter, a gente não aceita que você tenha, é medo. Medo de resolver esse tipo de questão não dá. Não adianta ficar cagão, porque daí você não vai entender nunca, não vai avançar nunca, não vai se tornar inteligente nunca. Então, o que essa questão tem de diferente? Essa questão 3, ela não é uma questão para você sair jogando em fórmula. Ah, professor, tá aqui, ó, vou botar tudo na fórmula do ΔL e vou calcular. Vai calcular o quê? Você não tem nem o que calcular. Se você não parar para pensar, você vai acabar calculando a cor do céu e não sabe nem o que o cara tá te perguntando. Então esse é um tipo de problema mais complicado porque ele impõe o quê? Uma condição. Isso é que é importante nessa questão. Você ter que, através da língua portuguesa, entender a condição do problema e fazer a tradução mais antiga que você conhece. A gente já fez essa brincadeira com vocês em sala de aula. A primeira língua estrangeira que você aprendeu na sua vida não foi o inglês, muito menos o francês e o espanhol, que era lá você, foi a matemática. Tá bom? A matemática ela é uma língua universal e aí você vai tentar traduzir neste problema esse tipo de situação. Você vai traduzir as condições do enunciado para uma equação matemática. E quem ajuda nesse processo é a lógica. Então vamos entender, vamos praticar. Isso aí ó, é uma coisa que eu quero mostrar claramente. Os problemas que envolvem esse tipo de condição, eles não são sempre assim. Ah, professor, é só fazer isso. Não. Tudo depende muito da condição que ele te passar. Então, nesse problema número 3, vai ter uma condição bacana para você pensar. No problema número 4, que é o próximo que a gente vai resolver, também vai ter uma condição diferente. E é você que tem que criar ela. E como você cria, existem diversas maneiras corretas de se criar. Então, o interessante é que tem alunos que vão pensar e fazer o exercício de forma diferente, mas acabarão chegando no mesmo resultado. Por quê? Porque eles fizeram a condição deles. Você fez a sua condição, tá bom? Desde que ela tenha lógica e esteja certa, ela acaba chegando no resultado correto. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Você tem a figura de uma ponte, e ele mostra uma ponte apoiada sobre dois pilares feitos de materiais diferentes. Vamos colocar aqui para você entender mais ou menos o que acontece. Essa é uma situação bem complicada da engenharia civil, tá bom? Porque eu não sei se você sabe, quando uma ponte fica exposta no sol ou no tempo, ela dilata, né? Ela aumenta, contrai, ela também produz variações de comprimento. Só que qual que é o problema aqui? Como os pilares eles são de tamanhos diferentes, eles vão dilatar diferentemente. Então não adianta você construir do mesmo material. Sabe por quê? Ó, vamos colocar aqui ó, a equação para você pensar nisso daqui. Se você fizer esses pilares com o mesmo alfa e eles sofrerem a mesma variação de temperatura, pelo fato do L0 ser diferente, a variação de tamanho é diferente. Por exemplo, vamos lá, para você entender o porquê dessa questão. Faz de conta que os dois pilares são constituídos de um alfa que vale 2. E os dois sofrem uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Só que um é maior do que o outro. Então, sei lá, um tem comprimento 5, o outro tem comprimento 4. Esse é o problema. Porque se você deixa esses dois caras iguais, você não consegue compensar essa desigualdade que está aqui. Por exemplo, aqui 5 vezes 2, 10, 10 vezes 10, 100. Então esse fulano vai dilatar 100. Enquanto aqui 4 vezes 2, 8 vezes 10, 80. Então é isso que eu estou tentando falar para vocês. Pelo fato dos pilares terem tamanhos diferentes,
eles vão dilatar diferentemente. E aí é um problema muito sério, porque se você constrói a sua ponte reta e num dia que esteja muito quente, esse pilar dilata mais do que este, por exemplo, faz de conta que esse daqui vai dilatar 2 milímetros, mas esse aqui vai dilatar 5 milímetros. Então, infelizmente, essa é a crise. Sua ponte ela não ficará mais reta, ela ficará inclinada. E você começa a ter problema estrutural. Não só de carro não conseguir passar, mas você pode ter rachadura, a ponte pode vir a quebrar, desmoronar. Então, isso é muito complicado, né? Então, você tem que compensar isso daí na vida prática. Isso não acontece na vida prática, tá? Isso aqui, graças a Deus, nenhuma ponte fica inclinada de forma diferente. Porque os engenheiros resolvem esse problema. Qual é a proposição deles? Eles fazem o seguinte: já que eu tenho comprimentos diferentes, mas eu não posso dilatar de forma diferente, eu tenho que dilatar igual, né? Por exemplo, se aqui der 80, aqui também tem que dar 80, eles acabam compensando aqui, ó. É aqui que eles acabam compensando a brincadeira. Então eles falam, eu não posso construir a ponte com o mesmo material. O pilar da menor vai ser feito, sei lá, de concreto puro, enquanto o pilar maior vai ser feito de concreto com borracha. Né? Eles misturam borracha na sua construção. Aí eles conseguem, através dessa dopagem que a gente fala, você dopa o seu material de maneira proposital, colocar alfas diferentes para que você mantenha a condição dela ficar reta. E isso é muito importante para você concluir isso daqui e começar a sua questão. Porque ele fala, o pilar mais longo, que é o pilar da esquerda, tem 40 metros, ele possui um alfa 1 de 18 vezes 10 a menos 6. Aí eu tenho um pilar mais curto, que tem 30 metros. E isso daqui que é a parte mais importante, para que a ponte permaneça sempre na horizontal. Se você parar para perceber na língua portuguesa, aqui ele está condicionando o seu problema. Você tem que resolver essa questão sabendo que a ponte sempre deve permanecer na horizontal. Então, para ela permanecer na horizontal, eu não posso ter dilatações diferentes, né? Igual a gente falou, se esse cara dilatar 2, esse aqui não pode dilatar 5. Ele não pode dilatar 1, ele tem que dilatar 2 também. Que ele fica justamente igualzinho e mantém horizontal. Se esse cara dilatar 9, esse aqui também tem que dilatar 9. Se esse cara dilatar X, esse também tem que dilatar X. Então, se esse cara dilatar ΔLB, esse cara também tem que dilatar o mesmo. O mesmo. Esta é a condição da questão. Para que a ponte fique na horizontal, esses dois pilares devem ter a mesma dilatação. Isso daqui não é sempre assim. É este problema que exigiu que você montasse essa condição para você conseguir resolver a questão. Agora você consegue brincar de resolver quanto que é o valor do... Desculpa, eu não li a pergunta, do alfa 2, que seria o alfa do pilar B que está ali. Perdão, eu troquei os valores, tá bom? Aqui não era B, era 2, aqui não era A, era 1. Ficou bem bagunçado, mas acho que dá para entender, tá bom? Então aqui o que a gente vai colocar? L0 do 2, alfa do 2, delta T. Agora aqui do outro lado, L0 do 1, alfa do 1, delta T. Eu sei que já tem gente que deve estar estranhando, mas eu vou transformar isso numa pergunta. Por que aqui eu não coloquei ΔT do 2 e aqui eu não coloquei ΔT do 1? Porque eles estão sofrendo a mesma variação de temperatura. Não tem como você esquentar essa ponte aqui 30 e essa outra aqui 40 graus Celsius. Elas estão juntas, estão no mesmo ambiente, então elas sofrem a mesma variação de temperatura, tá? Inclusive no enunciado ele te diz, indiferentemente da temperatura que o ambiente atingir. Então quer dizer que as duas vão sofrer o mesmo delta. Você não vai precisar se preocupar com isso, porque você tem dois números iguais numa equação em lados diferentes, você pode simplificá-los. O L0 do 2, que é o menorzinho, é 30 metros, tá na questão, tá bom? Qualquer coisa você busca aí. O alfa do 2 é a pergunta dele. O L0 do 1, que é o grandão, 40 metros, também é um dado que está na questão. E o alfa do 1, 18 vezes 10 elevado a menos 6.
Aí, gente, é só resolver a conta, tá bom? E também no segundo, né, tá na hora de começar a perder o medo com simplificações, né? Então, ó, 0 com 0 já pode cair fora, que eu acho que é muito importante. E o seu queridíssimo alfa 2 vai ficar 4 vezes 18, 10 a menos 6. E o 3 passou dividindo. E aí também, né, faça meu favor. Por isso que eu nem resolvi a multiplicação. Faça meu favor, né, 18 por 3 dá 6. E automaticamente você já chega na sua resposta de maneira bem rapidinho. 4 vezes 6 vai dar 24 vezes 10 a menos 6. Se você não gostou das simplificações, não tem problema, tá bom? Você faz a conta completa e você vai acabar chegando no mesmo resultado, tá bom? Então essa é uma questão mais trabalhosa no conceito, na dificuldade. Com certeza vocês vão fazer uma questão desse estilo no Socrative, tá bom? E não é exatamente igual a essa. É a questão mais difícil dessa prova que vocês vão fazer, onde você, na questão, vai ter que criar uma condição e desta condição você vai ter que tentar resolver a questão. Então, eu vou condicionar vocês. Olha, um cara tem que dilatar 5 vezes mais do que o outro, ele tem que ficar 2 milímetros menor, ele tem que permanecer no mesmo alinhamento. Então, são condições que a gente passa para você criar uma equação e só depois de criar você consegue começar a resolver. Ok? Vamos para o exercício 4 agora.